Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos ainda na introdução. Hoje nós vamos falar sobre o resumo de alguns pontos básicos da doutrina espírita e que são apresentados já na introdução, por Allan Kardec. Então, são os resumos que foram trazidos pelos Espíritos e que foram compilados nas diversas obras que compõem a doutrina espírita, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. São esses 5 os livros básicos. Existem outros, como por exemplo, gostaria de comentar aqui com vocês, o Allan Kardec ele deixou, né, uma brochura que é intitulada O Espiritismo em sua expressão mais simples. Nós também vamos abordar esse livro em outro momento, talvez no próximo vídeo ou no próximo estudo, onde nós vamos abordar também o resumo dos ensinamentos dos Espíritos, que é o propósito do nosso estudo de hoje. Mas hoje nós vamos ainda utilizar o Livro dos Espíritos, que apresenta esses mesmos ensinamentos. E é interessante a gente já mencionar aqui também, para aqueles que têm interesse, que essa brochura ela apresenta o histórico do Espiritismo e que traz ali o seu desdobramento lá no seu princípio e que é muito interessante pela visão que ela resume, que traz de todos os fenômenos que deram base ou que deram ou que trouxeram como consequência a doutrina espírita. Bom, vamos lá para a introdução. Lá no sumário do Livro dos Espíritos, né? Lá no sumário do Livro dos Espíritos, na página 13, nós então estamos abordando a introdução, estamos estudando a introdução. Já passamos por esses vários pontos, né? O que é alma, o que é espiritismo, o que é espiritualidade, falamos sobre vários conceitos, fluido vital, princípio vital, e agora nós vamos passar aqui para o nosso item 6, onde vamos falar sobre os pontos básicos, né, resumindo de forma bem sucinta os conceitos básicos e introdutórios da doutrina espírita. Aqui Kardec coloca, né, Deus, o seu primeiro ponto, né, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. É interessante, né, esse primeiro ponto aqui, porque esta é uma forma como nós achamos que conseguiríamos abranger em toda a sua perfeição Deus. Mas nós vamos ver lá na frente, quando estivermos ou quando fizermos o estudo da primeira parte do Livro dos Espíritos, que os Espíritos nos respondem que essa é a forma limitada que nós hoje, do nosso ponto de vista, conseguimos, enfim, compreender ou caracterizar de uma forma palpável para a gente o que seria Deus. Mas os Espíritos deixam claro para a gente que essa é uma forma que, do nosso ponto de vista, nós achamos que nós conseguimos abranger tudo. Mas, de fato, existem coisas que estão muito acima da nossa capacidade de compreensão e que nós vamos conseguir compreender melhor à medida que nós formos evoluindo. Segundo ponto que é trazido, Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Ou seja, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Terceiro ponto, os seres materiais constituem um mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. E na sequência, o mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Já o mundo corporal é secundário, poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Esse ponto é muito importante para a gente e para o estudo da doutrina espírita, porque nós já estudamos anteriormente que a doutrina espírita se baseia, ou aqui o próprio título, né, da obra, O Livro dos Espíritos, é uma filosofia espiritualista, onde nós acreditamos existir dentro de nós algo que sobrevive à morte do corpo físico, né, ou seja, que está além da matéria, que sobrevive à morte do corpo físico. Então esse conceito é o contrário aos que os materialistas acreditam. Nós vimos isso lá atrás, está na primeira parte da introdução do Livro dos Espíritos. Então, quando nós deixamos o nosso corpo físico e quando nós voltamos à nossa pátria espiritual,
é justamente o mundo normal, primitivo, que já existia antes de nós existirmos aqui no mundo material. Então, isso é muito interessante. Nós temos aqui, né, seres que constituem o mundo visível ou corpóreo e aqueles que compõem o mundo invisível ou espírita, ou seja, dos espíritos. E aqui, já na introdução, já nos é colocado, já nos é esclarecido que esse mundo espírita é o mundo pré-existente, digamos assim, né? Ele é o mundo normal, ou seja, nós estamos aqui no nosso corpo físico com objetivos de de nos melhorarmos, desculpem, com o objetivo de nos aperfeiçoarmos, com o objetivo de nos levarmos na escala espírita, ou seja, através da nossa melhoria moral, da nossa melhoria intelectual, da melhoria dos nossos sentimentos, de saber, né, quem somos em termos de nos autodescobrirmos. Esses são os propósitos de nós estarmos aqui encarnados, né, na nossa vida material. E essa melhoria se dá através do nosso autoconhecimento, através da prática do amor ao próximo, que estão sempre embasadas naquilo que Jesus nos ensinou, né? Então, é interessante já nós sabermos que esse mundo é o mundo normal, primitivo. E quando nós colocamos esse ponto de vista na nossa vida, muitas das coisas que antes pareciam muito, digamos, pesadas para a gente ou que nos exigiam muito, quando nós vemos e observamos a existência deste mundo espiritual, nós então encontramos uma fonte de consolação muito importante. Nós mudamos o ponto de vista da nossa vida, que é do momento presente e corpóreo, onde tudo é muito pesado para nós, e nós entendemos que as tribulações que nós passamos, os momentos difíceis, os desafios que nos são colocados nas nossas vidas, as experiências que nós temos, são todos meios que nos foram colocados para que nós possamos melhorar a nós mesmos, né? Para que nós possamos descobrir o que é o amor ao próximo, o que é o amor a nós mesmos, para que nós possamos melhorar moralmente, né? Em sentimentos, tudo isso, ou seja, atingir os propósitos que são colocados para nós na nossa encarnação. Então, essa parte, esse princípio da doutrina espírita, ele é muito importante porque já nos traz uma consolação, nos traz um ponto capital da doutrina espírita, que é a sobrevivência do espírito, que é a volta do espírito para a sua pátria, que é a pátria espiritual. Isso nos consola, porque nos faz ver aquilo que nós passamos na nossa vida com olhos diferentes e, mudando esse ponto de vista, nós enxergamos no futuro, né, o motivo de todo a razão para todo o nosso esforço no momento de hoje. Bom, dando sequência, os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade, ou seja, aqui está falando da encarnação. Nós então utilizamos de um corpo, né, do nosso templo aqui que nós temos como dádiva divina, momentaneamente, temporariamente, né, mas que ele tem um fim, ele vai deixar de existir, né, ele vai perecer, né, conforme está escrito aqui. Porém, nós, como espíritos, continuamos a nossa vida. Entre as diferentes espécies, próximo ponto, entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento. Isso aqui é muito importante. Dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras, né? Então aqui é interessante de nós observarmos que o nosso espírito é um ser que já atingiu um certo grau de desenvolvimento, que já representa muita coisa, porém, nós estamos muito longe, basta olhar para nós mesmos, né? Basta fazer uma análise breve das nossas condições morais para nós percebermos que nós estamos muito longe da perfeição. Mas nós já temos um grau de evolução, de desenvolvimento muito grande também, relativamente grande, né? Onde nós temos superioridade moral e intelectual sobre outras espécies. Então, esse ponto também é muito interessante, dessa questão da superioridade moral, porque nós somos seres que, enquanto espíritos, ao morrermos, né, ao desencarnarmos, nós conservamos a nossa
individualidade e nós conservamos aquilo que nós somos, né? Então, tudo aquilo que nós desenvolvermos em termos de moral e de capacidade intelectual, em termos de sentimento, nós carregamos conosco, né? E essa superioridade moral é uma coisa que nós temos, né? Que a nossa espécie ela tem e que as outras aqui espécies corpóreas no nosso planeta não possuem. O que justifica também um outro conceito que vai ser apresentado mais para frente, que é a encarnação de espíritos, né, do nosso grau de desenvolvimento apenas na espécie humana e não em outras espécies menos desenvolvidas, né, neste contexto de comparação, e não encarnando nessas outras espécies, né? Esse é um outro ponto que a doutrina espírita traz, ou seja, o espírito ele não retrocede em termos de encarnações, ou seja, de ocupação de um corpo material, por exemplo, em um animal. Isso não acontece, né? Isso não é um ponto que dentro da doutrina espírita é aceitável. O Allan Kardec justifica isso, inclusive, no Livro dos Espíritos, né, através da explicação do que é a metempsicose, que pode ser, inclusive, considerada, né, estudada ou colocada como uma hipótese, melhor dizendo, em outras doutrinas, mas os espíritos nos esclarecem, e isso para nós é lógico também, que não se pode dar dessa maneira. Bom, a razão nos indica, né? Dando sequência aos nossos pontos aqui, a alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Bom, já falamos sobre a alma, né? Então, dentro do contexto da doutrina espírita, quando nós falamos sobre alma, quer dizer que nós estamos falando de um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. E há no homem três coisas, né, digamos, uma classificação, né, mais palpável para nós. Primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Nós estudamos isso, né? O princípio animal é aquele que anima o corpo dos animais e tanto também do homem, né? O segundo ponto, a alma ou ser imaterial, o espírito encarnado no corpo. Então, nós temos o nosso espírito aqui encarnado. E uma coisa que é muito importante, né? O terceiro, que é o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Aqui nós estamos falando sobre o perispírito, né, que é o intermédio entre a matéria, o corpo físico e o nosso espírito. Tem outras gradações, mas nós conservamos o perispírito, né, quando nós deixamos o corpo material. Acho que, inclusive, deve ser até o próximo ponto que ele fala, né? Tem, assim, o homem duas naturezas. Pelo corpo participa da natureza dos animais, cujos instintos lhe são comuns. Pela alma participa da natureza dos espíritos. E aqui ele coloca. O laço, ou o perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte é a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, quando nós desencarnamos, né, nós conservamos a nossa individualidade e também nós conservamos o nosso perispírito, que constitui para nós um corpo etéreo, ou seja, um corpo, digamos, semimaterial. Esse é o perispírito. E o perispírito, para nós, é de extrema importância, porque ele reflete aquilo que nós somos lá no plano espiritual, ele reflete aquilo que nós construímos enquanto encarnados e também com base em toda a nossa bagagem espiritual. Nós conservamos no nosso perispírito toda a nossa bagagem espiritual. E ali, para nós também, enquanto encarnados, é um meio de estudo muito importante, porque o espírito reflete na matéria e a matéria reflete no espírito. E qual ou por onde, ou por qual meio que essa influência acontece? Através do perispírito. Então, é uma influência da matéria no espírito e do espírito na matéria, falando de nós, né, aqui encarnados, muito possível e que se dá através do perispírito. O estudo disso é uma fonte de riquezas tremendas, porque nós, então, entendemos essas
influenciações entre um e outro e qual é a importância, por exemplo, de nós conservarmos hábitos sadios, né, para conservar o nosso templo, o nosso corpo físico, e também qual a importância de nós conservarmos, né, de nos buscarmos melhorar as nossas capacidades emocionais, os nossos pensamentos, aquilo que nós vibramos, aquilo que nós emitimos, porque isso tudo vai influenciar um no outro. E é por meio do perispírito que isso tudo acontece. Um estudo muito importante, que já é apresentado aqui na introdução da doutrina espírita e que nós vamos trabalhar em momento oportuno. Perispírito é de extrema importância para o estudo, não só da forma como é colocado aqui, né, que é como sendo o laço que prende o corpo ao espírito, mas como sendo o intermediário entre esses dois e que nos permite entender como se dá a influência de um com o outro. Por exemplo, nos passes que nós tomamos na casa espírita, né, na bioenergia que nós recebemos, como que é possível essas melhorias no espírito e no corpo físico. Muito interessante. Portanto, dando sequência, o espírito não é um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Aqui nós já estamos falando de outros conceitos, né, que a Kardec elabora melhor lá na frente, mas essa questão do pensamento, que é um atributo do espírito, né, ele nos dá uma capacidade de percepção. Por exemplo, nós podemos conceber o espírito sem a matéria? Ele responde que sim, através do pensamento. Isso é um conceito muito interessante, porque ele fala que o espírito, digamos, está sempre em contato com a matéria, nos seus diversos graus, porque ele está imerso no fluido universal. Um outro conceito que nós já falamos vagamente, mas que nós também precisamos estudar com mais detalhes. Mas o espírito, estando imerso no fluido universal, ele está então sempre em contato com a matéria, nas suas diversas gradações. Mas é possível que nós percebamos o espírito sem a matéria, como? Através do pensamento. É um conceito muito interessante. E aqui, né, nessa parte que eu destaquei mais para frente, aqui, né, um ser real circunscrito que, em certos casos, se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato, nós estamos falando daquelas pessoas que têm uma capacidade de ver ou de ouvir ou de sentir a influenciação dos espíritos de uma maneira mais patente, né, de uma maneira mais, digamos assim, palpável, né? E aqui nós estamos falando dos médiuns, obviamente, né? O médium, como nós estudamos lá na semana passada, vamos até ler aqui, né, qual é o conceito do médium. São meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. Esses, então, são os médiuns, né? Todo aquele, então, que é um intermediário entre o espírito e os homens é considerado um médium. Allan Kardec, né, só abrindo parênteses, ele coloca lá no livro dos médiuns que todos nós, de certa forma, somos médiuns, porque todos nós recebemos essas influências ou ou somos capazes de ser intermediários entre nós e os espíritos, né? Entre os homens e os espíritos, de certa forma. Nós recebemos influenciações, por exemplo, como por exemplo, falando de obsessão, né? Espíritos que queiram nos influenciar a fazer alguma coisa. Então, dessa forma, nós, pela nossa capacidade de comunicação ou de afinidade com essas entidades, nós então poderíamos dizer que nós somos médiuns. Mas aqui o médium é colocado, como Kardec explica, de uma forma onde médium seria aquele que apresenta uma faculdade patente, ou seja, capaz de ver, capaz de ouvir, né, que pode ser o intermediário através da fala, da psicofonia, né, que pode ser o intermédio através da escrita, que é a psicografia. Enfim, é dessa forma que nós estamos considerando os médiuns, aqueles que apresentam uma faculdade patente, né? Bom, dando sequência, os espíritos, e só abrindo um outro parênteses, né, nós vamos tratar destes pontos todos em um outro momento, né, de uma maneira muito mais detalhada à medida que nós formos aprofundando nos nossos estudos. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade.
Isso é muito importante de saber. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, seus conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza dos seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos, né? Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados desta perfeição, ou seja, né, nós podemos alcançar também, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Interessante, vou até falar um pouco sobre mais isso aqui, essa parte, né? Então, aqueles que estão mais próximos de Deus são, né, aqueles espíritos superiores, né? Então, ele coloca, inclusive, aqui os anjos ou os espíritos puros, né? Existem outras classificações que nós vamos também trabalhar, que Kardec coloca como sendo essa gradação, ou seja, essas divisões, né, de uma maneira mais detalhada, entre aqueles que estão mais próximos e mais distantes de Deus. O mais interessante, o que eu queria destacar aqui é o seguinte: os das outras classes, ou seja, aqueles que não alcançaram essa perfeição, se acham cada vez mais distanciados da perfeição, mostrando-se os das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões. Olha como que Kardec coloca, né? As nossas paixões, ou seja, aquilo que nós ainda alimentamos, que é o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, e se comprazem no mal. Desta análise, ou desta frase, nós podemos olhar para nós mesmos, olhar para muitas coisas que nós observamos na nossa sociedade, no mundo, né? E entendermos que a Terra se trata de um mundo ainda que recebe ainda espíritos com graus inferiores. Por quê? Porque ainda nós estamos ainda cultivando ódio, inveja, ciúme, orgulho. Basta olhar para nós mesmos, né? Se a gente começa a fazer um autodescobrimento, nós vamos descobrir essas características de maneira muito palpável para nós. Mas, ao mesmo tempo, como ele está colocando aqui, nós temos a capacidade de nos melhorarmos e nos aproximarmos de Deus cada vez mais, ou seja, de nos elevarmos na categoria espírita, ou seja, nos aproximando ali daqueles espíritos superiores. Uma forma mais palpável para a gente entender assim, né? Por exemplo, aqueles que tiverem curiosidade de lerem livros da doutrina espírita, por exemplo, nunca pegou um livro da doutrina espírita, assim, fora dos de Kardec, né? Eu, por exemplo, eu recomendaria pegar um livro do Chico Xavier, né, o Nosso Lar, onde André Luiz relata a sua estada, a sua última encarnação, e como que ele se percebeu lá no plano espiritual quando ele regressou à pátria espiritual, né? E como que foi o processo de refazimento dele. Este é um livro, né, muito interessante e que tem uma série, né, de livros que compõem a série A Vida no Mundo Espiritual, que é muito interessante, e que mostram essas diversas gradações no plano espiritual. Por exemplo, onde André Luiz ele entra em contato com espíritos que estão ali mais ou menos no mesmo nível de evolução que ele, também inferiores, porque inferiores que eu digo em termos de escala, né, de comparação, assim, ou pelo menos momentaneamente. E ele entra em contato com eles, bem como espíritos bem mais superiores que, por exemplo, se apresentam à comunidade espírita em que ele vive, né? Um outro livro também outros livros que são muito interessantes. Por exemplo, os romances de Emmanuel. Há 2000 anos, o Emmanuel relata uma das encarnações dele, que foi como Públio Lentulus, não sei se é Lentulus ou Lentulus, enfim. Ele retrata uma das encarnações dele quando ele foi um senador romano. E olha só, hoje para nós, o Emmanuel, ele nos trouxe, né, mensagens consoladoras, magníficas, exaltando o poder, né, a sublimidade, o amor de Cristo, ou do Cristo, né? E lá no há 2000 anos, ele ainda era um homem orgulhoso, né, que tinha o poder, tinha a sua vaidade, e que ele mesmo, como ele retrata no livro, ele chegou a falar com Jesus. E ele chegou a receber o convite de Jesus em um determinado momento ali, pessoalmente, imagine, né? E
no nível que ele se encontrava, ainda imerso no orgulho, né, na autoridade, na necessidade de exercer a autoridade, na sua vaidade toda, ele não aproveitou o momento. Mas, se nós não tivéssemos visto ou recebido tantas e tantas consolações de Emmanuel, né, através dos trabalhos que foram desenvolvidos por Chico Xavier também, e inclusive na própria doutrina espírita, né, porque no Evangelho segundo o Espiritismo nós temos um texto de Emmanuel. Se eu não me engano, ele fala sobre o egoísmo, mas eu posso estar enganado. Mas é um espírito que trabalhou e nesses romances, né, que ele traz para a gente, há 2000 anos, 50 anos depois, tem também Paulo Estevão, que não fala exatamente, né, de alguma das encarnações dele, né, mas aí depois tem Renúncia e o Ave Cristo. Esses outros 4, né, livros falam de encarnações em que ele estava ali presente e do processo de evolução, de todo o trabalho que ele teve para alcançar um ponto mais alto na sua escala evolutiva espiritual. Mas isso se deu com muito trabalho depois. E esse trabalho, né, pode acontecer lá no plano espiritual, sim. Como, por exemplo, nos livros do André Luiz a gente vê muito trabalho. Não existe, cheguei no plano espiritual, né, e não vou mais trabalhar. Né? Ou seja, o paraíso como se fosse uma contemplação, né, e não fazer nada. Não é isso. Né? Não é isso que se apresenta para a gente. Né? E nós aprendemos lá no plano espiritual. Mas aquilo que nós aprendemos, nós colocamos em prática aqui, na Terra, na nossa encarnação. E aí, nós inclusive temos um ponto aqui para frente para trabalhar, que é o porquê que nós esquecemos de muitas das coisas, como por exemplo, da própria existência ou desse conhecimento que nós agariamos lá no plano espiritual, né? Porque que nós esquecemos ele de uma maneira consciente, né? Ele se manifesta de alguma forma na gente. Então vamos dar uma sequência aqui para que a gente possa falar de outros pontos também, né? Para não ficar muito longo. Dando sequência a essa questão aqui, há também, entre os inferiores, os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbados, ou melhor dizendo, antes perturbadores e enredadores, do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina, são os espíritos estúrdios ou levianos. Então, se a gente pensar um pouquinho, a gente vai conseguir ver bastante desses exemplos, se não em nós mesmos, né? Em algumas situações. Os espíritos não ocupam perpetuamente a mesma categoria. Todos se melhoram passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Isso é muito consolador porque nos faz pensar sobre o esforço que nós temos aqui palpável para a gente hoje e que está ao nosso alcance. Ou seja, por que a gente precisa se esforçar para melhorar? Né? Esta melhora se efetua por meio da encarnação. Olha que interessante. Que é imposta a uns como expiação e outros como missão. Nós, aqui, expiação, enquanto nós não somos espíritos puros, nós somos, enquanto nós não atingimos a perfeição, né, a nossa elevação espiritual, nós ainda precisaremos passar pelas encarnações materiais, né? Ou seja, seremos espíritos errantes, aqueles que precisam corrigir alguma coisa. Então, enquanto nós estivermos ainda em processo de evolução, nós ainda passaremos pelas encarnações. Essas encarnações, à medida que o espírito progride, ele vai passando por mundos onde a matéria vai se tornando cada vez menos densa, né? Ou seja, o corpo pelo qual ele se manifesta vai se tornando cada vez mais etéreo, o que também permite ao espírito a manifestação das suas possibilidades espirituais de maneira mais fácil. A vida material, então, é uma prova que lhe cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, de onde saíra, ou seja, o mundo dos espíritos é o original. Então, de onde saíra para passar por nova existência material, após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Aqui, então, temos esse conceito que nós acabamos de falar. Né? Então, interessante aqui nós observarmos essa nota de Allan Kardec, né, que eu acho que é outra coisa que nós conversamos aqui anteriormente. Nota de Allan Kardec. Há entre esta doutrina da reencarnação e a da metempsicose, melhor dizendo, há entre esta doutrina da reencarnação e da metempsicose
como a admite certas seitas, uma diferença característica, que é explicada no curso dessa obra. Ou seja, que a encarnação dos espíritos na espécie humana apenas, e não em outras espécies, como por exemplo animais. Então, isso aqui é explicado na obra e nós vamos passar por ela em outro momento. Mas bom, eu vou encerrar esse vídeo aqui por hoje, né? Vamos fazer em duas partes, para não ficar muito longo. Mas espero que essas partes tenham ficado claras. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe seus comentários para que a gente possa discutir e esclarecer posteriormente em outro momento. Mas, desta discussão, desses pontos iniciais, nós temos muito material para refletirmos e para pesquisarmos, estudarmos aqui dentro da doutrina espírita. O objetivo também é que a gente possa se abrir a esses novos conhecimentos que nos são colocados pelos espíritos, que nos foram trazidos pelos espíritos e que foram aqui codificados, colocados em ordem por Kardec, né? E que aqui nós estamos lendo todos esses conceitos. Que esses conceitos então possam nos trazer entendimento e ainda que nos traga também consolação, porque é possível que nós mudemos o nosso ponto de vista para entender na vida futura, como sendo a nossa vida real, a vida espiritual, e aqui uma passagem temporária, onde nós temos um meio de nos aperfeiçoarmos e que vale todo o investimento para que nós consigamos isso. Então, até a próxima, meus amigos, e obrigado pela participação.